Da percepção da filosofia com o corpo, não basta a teorização, nem mesmo uma excelente teorização de uma filosofia sobre o corpo. Oswald de Andrade nos lembra que, para Nietzsche, o habitat dos grandes problemas é a rua. Isso aqui depois vocês vão ver como vai chegar nisso que a gente chama de análise do sentido, uma psicologia do espaço, a psicologia da relação do corpo com o espaço, né? Uma psicologia do jeito, de como que o corpo projeta um modo de estar no mundo, de fazer-se na relação com o outro, de fazer-se na rua também, né? Porque é destinos, deslocamentos, isso é sensório motor, isso é na postura, isso é no jeito. Então, essa é a psicologia, essa é a teoria do Gaiarsa, né? Tudo na teoria do Gaiarsa gira em torno disso. Aí, quando entra olhar, quando entra respiração, palavra, quando entra movimento, é sempre em torno dessa questão de que os grandes habitats é a rua. E aqui, por que eu trouxe Oswald de Andrade? Porque eu estou tentando, nesse livro, mostrar como que o pensamento do Gaiarsa conversa com a cultura brasileira, e eu entendo o Gaiarsa como um modernista. Ele é um cara, mesmo que ele não tenha estudado o modernismo, ele pegou os esporos do modernismo que estavam no ambiente, né, brasileiro. E viveu isso, né? Viveu isso. Então, aqui no livro eu vou mostrando, olha como ele conversa com o modernismo, né? Ele atualizou uma psicologia brasileira conversando com o modernismo brasileiro também, né? Mesmo que ele não tivesse sentado para estudar o modernismo, entende? Sim. Mas pegou o ambiente. Uma filosofia no corpo é diferente de um entendimento esquemático do corpo, pois este é tão abstrato como uma concepção ideológica qualquer. Ou seja, a gente estuda anatomia para superar a anatomia, para ir além dela. Né? E o Gaiarsa faz isso e faz isso com muita propriedade, isso inclusive conversa com o pensamento contemporâneo. Assim. Porque não importa, claro, a gente estuda anatomia para saber como é que é a postura, como é que é a atitude, como é que o jeito é produzido, certo? Como mundo, né? Mas o que nos interessa no fim é a resultante. A resultante está para além da anatomia. A resultante está na direção, está no destino, está na linguagem, está no imaginário, está na tendência, está na razão do encontro. Então, estudamos anatomia para ir além da anatomia. Porque se ficar na anatomia, a gente fica no boneco. Sim. Então, o que importa é entender a resultante, conseguir perceber as resultantes, trabalhar com elas, né? E esse trabalho com elas tem várias dimensões, né? A resultante subverte a anatomia. A resultante, ela é subjetiva, ela é relacional, ela está no entre. O último livro do Gaiarsa, 50 anos de psicoterapia verbal e não verbal. E é curioso que ele não fala psicoterapia corporal, ele fala psicoterapia verbal e não verbal. Mas assim, por quê? Porque ele está querendo dizer assim, olha, você não vai entender o corpo no corpo, isolado. Não, esse corpo, ele é relação, ele é singularidade, ele é algo que faz sentido naquela relação, naquela posição, naquela história. Então, embora ele seja um mega conhecedor de corpo, ele quer mostrar o tempo todo que a resultante está além. Você não vai encontrar ela na anatomia, que tem a ver com essas relações da rua. Nós, mulheres, conhecemos muito bem isso, né? O que a gente tem que fazer com o nosso corpo? Então, isso assim, a anatomia não resolve isso. A análise do sentido. O jogo é a mesma raiz de jeito e de projeto. Então, esse corpo na rua, esse corpo que dá um jeito, que forma jeito, ele faz isso no jogo. Jogo, conceito, jeito, jogo, projeto, né? São conceitos desse nosso território aqui, né? Então, porque o que é uma resultante? Como é que você apreende uma resultante se não é na percepção, né? No conseguir ver, no conseguir mapear. Daquilo que os 90% do nosso corpo faz o tempo inteiro sem que o eu se aproprie. Como é que a gente vai levando isso? Como é que um eu, em algum momento, se pode se apropriar? Comentar sobre isso, fazer uma intervenção sobre isso. Então, tudo que o Gaiarsa fazia nas práticas, nos grupos, era treinar esse olhar, né? Eu acho que no corpo tudo
subjetivo, porque as coisas não têm fronteiras. Por quê? Quando a gente nasce, primeiro, a gente fica um tempo achando que a gente faz parte do corpo da mãe. Aí um dia, com o corpo, a gente explorando o próprio corpo, a gente encontra o pé. Quando a gente encontra o pé, a gente percebe que a gente é uma outra coisa, que a gente tem fim, né? Então, assim, o bebê percebe assim, tenho minhas mãos, tocou no pé, o bebê encontra o fim dele. Estrutura, o bebê vai começar a encontrar quando o bebê começar a engatear e ficar de pé. Aí ele entende o que é estrutura. Entendendo o que é estrutura, como que é ficar de pé e se movimentar, engatinhar, né? Engatinhar assim, formas de locomoção primeiro, é a primeira estrutura que a gente cria, formas de locomoção e ficar de pé. Então, assim, engatinhar, tem criança que não engatinha mais, tem criança que se arrasta com o bumbum e depois de se arrastar com o bumbum já fica de pé. Né? Não é assim, engatinhar não é mais uma coisa assim, engatinhar é muito terapêutico, é muito bom. Mas, assim, no Feldenkrais o pessoal põe os adultos para ficar engatinhando para resgatar coisas, se mover assim como animal aquático, etc, né? Então, assim, como que a gente desaprende a ver o jogo de forças? Quando a gente desaprende de ver o jogo de forças e de se perceber nesse jogo de forças, e fica só repetindo o texto, a gente está alienado. Na minha pesquisa, eu situo o Gaiarsa a Heráclito. Ele vem de uma linhagem heraclitiana, certo? Você não vai encontrar o ser na coisa. Você vai encontrar o ser no entre, na relação. Então, o estudo corporal do Gaiarsa é um estudo que nos permite entender o que se constrói na relação e não no isolamento de um corpo. Da onde surgiu a ideia de, por exemplo, da gente virar um psicoterapeuta e quais são as raízes disso, né? E normalmente as raízes foram biológicas, vamos dizer assim, de um retorno ao biológico para ir para o além disso, né? A gente retoma a questão aqui nessa pergunta, Marco, como é que me surge o desejo de me tornar um psicoterapeuta ou de cuidar de pessoas? Nesse contexto, como eu apresento isso, estudo isso, isso é uma coisa que remete às questões éticas na filosofia. A gente tem vontade de fazer isso porque a gente tem preocupações éticas. O que é ética? Né? Costumes, morada, como o meu corpo está colocado para vincular-se a um ambiente, aos outros. Então, essa é a preocupação aqui, é a preocupação ética. E desde os gregos, se a gente for pensar numa linhagem de filosofia grega, eles já estavam querendo entender a relação entre corpo e imagem, entre corpo e subjetividade, né? Quero saber por que esse corpo se põe assim, por que se predispõe assim, por que ele se repete assim, que ele se vincula, assim. Isso, e aí tem todas as questões que a gente gosta da cabeção, viu, Carla? O corpo da mulher branca, o corpo da mulher negra, o corpo do homem negro, o corpo do homem branco, o corpo do homem classe média, o corpo do homem da periferia, o corpo trans, o corpo papapá, e vem todos os lugares nos quais esses corpos são colocados. Então, tem a coisa onde eu estou e onde sou colocado, e como desloco, como faço esse jogo, que para a gente aqui é o balanço, é a ponderação, é o jogo. Vamos lá. É preciso colocar a atenção numa filosofia com corpo, longe das estruturas esquemáticas desenvolvidas dentro dos gabinetes e que alcance a rua. A rua faz pensar em um corpo que caminha nela, entre outros corpos. São muitas as palavras que correspondem ao mesmo tempo ao corpo que caminha e às operações mais elevadas do espírito. Posição e força da posição, postura e impostura, atitudes e atitude essencial, existencial, o caminho e o reto caminho, perder o rumo e achar o rumo, inventar caminhos, inspiração, intenção, sentido, entre tantos outros similares. Certo? Então, a gente está falando do corpo que se põe, se movimenta, produz caminho, produz destino. Segue uma estrela, tem desejo, certo? Um outro, né? Desejo aqui para a gente é isso. É a estrela, né? Que a gente segue, desidério, né? A principal urgência existencial do corpo sempre é situar-se, localizar-se e produzir uma direção. Isso é a urgência do sistema sensório-motor, do corpo humano, essa postura instável que a gente tem, que é intrinsecamente criativa, né? Situar-se, posicionar-se,
produzir um rumo. Isso tem trocentas implicações, né? Mas essa é a urgência sempre, né? Então, por isso que é um corpo num caminho. Posição e força da posição, palavras super sociológicas, né, Carla? E sensório-motoras, né? Postura e impostura, linguagem popular, né? A pessoa tem boa postura, aquela pessoa é um impostor. O que significa ser impostor? Do ponto de vista do sistema sensório-motor, né? Atitude e atitude existencial, palavras filosóficas, que são sensório-motoras. O caminho e o reto caminho, taoísta, né? Palavras taoístas. Perder o rumo e achar o rumo, cotidiano, nossa, estou perdida, não sei para onde vou, perdi o rumo, né? Conheci não sei o que, sabe, finalmente achei o rumo. O que é isso, no sentido de você, né, ter encontrado um lugar e ter produzido um destino, né? Como que é isso como experiência sensório-motora? E o que a gente pode fazer com as pessoas para que elas entendam esses processos nos seus corpos, né? Esse corpo que produz caminho, que produz lugar, que produz posição, ou que é colocado em determinados lugares e tem que lidar com esse lugar. Fazer alguma coisa com isso no corpo, certo? Intenção, palavra super complicada na fenomenologia, né? Intenção. Aí, bom, mas intenção, inclinação, tendência, forma perceptiva associada a uma certa disposição, que é intenção, tendente a. Tudo isso é sensório-motor, né? Sentido, palavra nossa, da psicologia do sentido, análise do sentido, o sentido no centro da experiência humana, produção de sentido, a urgência constante da nossa vida, o tempo todo, né? A analogia corpo-mente e as metáforas do corpo. Muitas palavras usadas para tratar de atividades mentais correspondem a movimentos corporais. Os conceitos emergem da experiência sensório-motora e retornar a ela pode favorecer o entendimento dessas concepções. Gaiarsa, 1988, repara que termos como posição, direção e orientação nascem no corpo e valem para geometria, mecânica e filosofia, áreas que podem ser relacionadas por meio da realidade básica do sistema sensório-motor. Que é o fundamento da ética, né? Claro que hoje em dia já tem até uma teoria cognitiva, uma epistemologia disso daqui e tal, né? Mas nós aqui, como a gente está falando de comportamento, nos importa essa questão, a ética, que é comportamento. Ética é comportamento. Né? Assim, o estudo do cérebro pede o estudo do sistema muscular, com o qual nos organizamos e nos relacionamos com o mundo. A hipótese de que os conceitos são metáforas do corpo, Lakoff e Johnson, permite aproximar a lógica do corpo à compreensão racional. Porque isso aqui me fala, pô, caramba, então o que o Gaiarsa estava falando lá e ninguém estava entendendo, né, no final dos anos 60, esses caras também já estão desenvolvendo há um certo tempo, mas com todo um aporte acadêmico, norte-americano, ganhando grana, ganhando dinheiro, salário, para fundamentar e desenvolver isso aqui e publicar livros sobre isso. Que legal, né? Que bom. Então, esses caras, eles dizem isso mesmo, que a lógica que é o que o Gaiarsa diz também, do jeito dele, com os limites que ele tinha como pesquisador autônomo, marginal, independente. A lógica da razão, né? Aquilo que a gente entende como abstração da linguagem, das narrativas, correspondem às lógicas corporais, às lógicas do sistema sensório-motor. Né? E esses caras fazem isso, eles fazem porque estão ligados à terceira geração da ciência cognitiva, que vai dizer, não se trata só de signo, se trata de sistema sensório-motor inteiro, né? Que é uma coisa que, para mim, foi muito bom, porque confirma essas coisas que o Gaiarsa vinha dizendo já nos limites da produção dele, né? Como esse pesquisador independente. O trabalho também de consciência corporal, me parece que ele também
ajuda, estimula ou organiza, de certa forma, uma fala mais aproximada do sistema sensório-motor, né? Essas falas que você exemplificou aí, né? Estou me sentindo sem rumo, desnorteada, aprisionada, sufocada, porque eu presencio sempre uma grande dificuldade na comunicação também, né? Das palavras darem conta do que a gente sente. Então, quando a gente... o trabalho de movimentação, de estimulação, de sensibilização do corpo, ele vai conectando, vai criando, né, conexões mais conscientes, né, mais claras do raciocínio e com a experiência. Né? E aí a gente consegue também verbalizar isso de uma maneira mais potente para que o terapeuta, quem está ali cuidando, né, do processo, também tenha uma leitura mais palpável ali. Né? E mesmo as metáforas na poesia, né? As imagens que a gente usa, elas têm peso, elas têm ritmo, elas têm velocidade, elas têm saídas, elas têm aproximar essas linguagens, né? Aproximar essas linguagens. Mesmo que seja totalmente assim, a fita, o vento, né? Tudo isso é sensório-motor também, porque tem ritmo, tem movimento, sim. Tem peso, tem lugar, tem relação de tensão, de equilíbrio, os sonhos, tem o grande, o pequeno, o muito junto, o muito distante. Então, tudo isso é sensório-motor, né? Como que a gente vai tentando entender esse corpo situando-se, mesmo que seja com a poesia mais abstrata do vento da fita rosa. A fita é leve, o vento é veloz, sei lá, entende? Então, e trazendo sempre para essa leitura sensório-motora, dinâmica, espacial, né? Então, quer dizer, esse caminho que também a gente vai conseguir ensinar ou aprender, né, a ver, né, no trabalho corporal, né? Eu penso isso.